Cientistas da neurobiologia descobriram algo perturbador sobre relacionamentos. O cérebro masculino não registra valor no que está sempre disponível. Parece cruel, mas é biologia pura. Carl Jung foi além. Ele explicou que o homem projeta sua própria incompletude na mulher, e quando ela aceita essa projeção, permanecendo sempre ali, ele a desvaloriza inconscientemente. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que você se afasta, não por jogo, mas por autopreservação, e todo o sistema psicológico dele colapsa. A amígdala dispara alertas. O córtex pré-frontal tenta racionalizar. O ego começa a desmoronar. E de repente, aquela mulher que estava sempre ali vira a mulher que ele não consegue tirar da cabeça. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque vamos mergulhar fundo na psicologia do afastamento feminino. Existe um momento na vida de toda mulher consciente em que ela simplesmente para. Não é um colapso, não é uma explosão emocional, não é um ultimato dramático, é algo muito mais profundo e infinitamente mais poderoso. É o momento em que ela percebe que sua presença se tornou barata e decide, com a serenidade de quem conhece o próprio valor, retirar-se, como uma rainha que deixa um território que não a honra mais, como a maré que recua antes da tempestade, como a luz que se apaga em um cômodo onde ninguém mais enxerga sua claridade. E é exatamente nesse instante de ausência que algo devastador acontece na psique masculina. O controle que ele achava que tinha se dissolve como névoa ao sol da manhã. Carl Jung passou décadas estudando a dinâmica entre os sexos, e uma de suas descobertas mais perturbadoras foi esta: o homem só valoriza verdadeiramente aquilo que ele teme perder, não o que está garantido, não o que está sempre disponível, mas o que escapa entre seus dedos como areia. E quando você, mulher, finalmente entende isso, você não precisa mais lutar por um lugar na vida de ninguém. Você simplesmente ocupa o seu próprio lugar e deixa que ele enfrente o vazio que sua ausência criou. Isso não é manipulação, não é jogo emocional, não é estratégia de relacionamento. É algo muito mais sagrado, é o reconhecimento do seu próprio valor, é a recusa de aceitar migalhas quando você é um banquete completo. É a compreensão de que amor verdadeiro não implora, não persegue, não se humilha. E quando essa consciência desperta em você, quando você finalmente se afasta de quem não te escolhe com clareza, é aí que a neurociência e a psicologia profunda se encontram para revelar uma verdade devastadora. Ele perde o controle, porque ele nunca realmente teve controle sobre você. Ele tinha apenas a ilusão de controle que a sua permanência alimentava. Se você já se afastou de alguém e sentiu o poder silencioso dessa decisão, se você já viu o desespero aparecer nos olhos de quem te ignorava, se você já experimentou a liberdade de não precisar mais provar seu valor para ninguém, então você sabe exatamente do que estou falando. E se você ainda não chegou nesse ponto, mas sente que está no limite, que algo dentro de você está pedindo para partir, para se proteger, para se honrar, então este vídeo foi feito para você. Vamos mergulhar profundamente na psicologia do afastamento feminino. Vamos entender o que acontece no cérebro dele quando você simplesmente desaparece. Vamos desvendar os mecanismos inconscientes que Jung identificou. Vamos explorar a neurociência por trás da perda e do desejo. E, principalmente, vamos resgatar a verdade sobre o seu valor, que nunca deveria ter sido colocada em negociação, porque quando você se afasta, não é você quem perde, é ele. E é hora de você entender por quê. A primeira coisa que você precisa entender sobre o cérebro masculino é que ele foi programado, através de milhões de anos de evolução, para perseguir, não para possuir permanentemente, mas para conquistar. A neurociência nos mostra que o sistema de recompensa dopaminérgico no cérebro masculino é ativado não pela posse, mas pela busca. Quando um homem está perseguindo algo, seja um objetivo profissional,
um desafio físico ou uma mulher que ele deseja, o cérebro dele libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Mas aqui está o problema. Quando a conquista é garantida, quando não há mais desafio, quando você está sempre disponível, sempre compreensiva, sempre ali, o cérebro dele interpreta isso como missão cumprida. E o que acontece quando uma missão está cumprida? O interesse diminui, a dopamina cai, a atenção se dispersa. Não porque ele é necessariamente um homem ruim, mas porque neurologicamente o cérebro dele foi projetado para buscar novidade, desafio, conquista. Carl Jung entendia isso profundamente, mas de uma perspectiva psicológica. Ele falava sobre a ânima, a energia feminina inconsciente dentro do homem, e como o homem projeta essa ânima na mulher que ele ama. Quando você está sempre disponível, sempre previsível, sempre resolvida na mente dele, a projeção da ânima perde força. Você deixa de ser o mistério fascinante que capturava a imaginação dele e se torna simplesmente parte da paisagem emocional dele. Familiar, segura, garantida. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. O que é familiar e garantido raramente é valorizado. Pense em como ele te tratava no começo. Lembra da atenção, das mensagens constantes, do esforço para te impressionar, da forma como ele parecia genuinamente interessado em cada palavra que você dizia? Isso não era mentira. Aquilo era o cérebro dele inundado de dopamina, perseguindo a conquista de te ter. Mas o que mudou? Você ficou. Você se tornou disponível. Você começou a organizar sua vida em torno dele. Você aceitou menos do que merecia porque tinha medo de perdê-lo. E inconscientemente, você ensinou o cérebro dele que não havia mais nada a conquistar. Você já era dele. A caça tinha terminado. E quando a caça termina, o caçador descansa. Ele não vai admitir isso. Talvez nem tenha consciência disso. Mas neurologicamente, é exatamente isso que acontece. A amígdala dele, que antes disparava sinais de alerta toda vez que havia risco de perder você, agora está silenciosa. Porque não há risco. Você está ali, sempre ali. E o córtex pré-frontal dele, a parte racional do cérebro, racionaliza essa diminuição de esforço com desculpas. Ela entende que estou ocupado. Ela sabe que eu amo ela. Não preciso provar. Relacionamento maduro é assim mesmo. Mas a verdade neuropsicológica é outra. Ele parou de fazer esforço porque o cérebro dele não sente mais a necessidade de lutar pelo que já possui. Agora vem a parte transformadora. O que acontece quando você se afasta? Quando você, cansada de ser opção, de ser plano B, de ser a mulher que espera, simplesmente se retira. Não com raiva, não com ameaças, não com jogos emocionais, mas com a dignidade silenciosa de quem finalmente entendeu que o amor não pode ser mendigado. O cérebro dele entra em pânico, literalmente. Os estudos de neuroimagem mostram que quando perdemos algo que considerávamos garantido, especialmente uma fonte de conexão emocional, a amígdala dispara os mesmos sinais de alarme que dispara quando enfrentamos uma ameaça física. É o sistema límbico gritando: perigo, perda, abandono. E de repente, todo aquele sistema dopaminérgico que estava adormecido acorda violentamente. Porque agora existe um desafio novamente. Agora existe algo a conquistar. Agora você não está mais disponível. Você se tornou novamente o objeto de desejo que ativa todos os circuitos de busca e recompensa no cérebro dele. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. A parte dele que ignorava seu valor, que te tomava como garantida, que te desvalorizava, agora é forçada a vir à consciência. E essa confrontação é dolorosa, é desestabilizadora, porque ele precisa encarar a verdade. Ele tinha algo precioso e não cuidou. Ele tinha uma mulher de valor e tratou como se fosse comum.
Ele tinha amor verdadeiro e confundiu com posse garantida. Isso não é fraqueza da parte dele reconhecer seu valor apenas na sua ausência. É simplesmente como a psique humana funciona. Nós, seres humanos, somos neurologicamente programados para valorizar mais aquilo que perdemos ou que está prestes a perder do que aquilo que possuímos com segurança. É um mecanismo evolutivo que nos manteve vivos como espécie, mas que cria dinâmicas relacionais profundamente disfuncionais. E aqui está a sabedoria que toda mulher precisa internalizar. Você não pode mudar como o cérebro dele funciona, mas você pode mudar como você responde a isso. Você pode escolher não ser a mulher que está sempre disponível, sempre compreensiva, sempre esperando. Você pode escolher ser a mulher que se afasta quando não é valorizada. Não por manipulação, mas por autopreservação. Não para fazê-lo sofrer, mas para honrar a si mesma. E quando você faz essa escolha, algo poderoso acontece. Você recupera seu próprio centro. Você para de orbitar ao redor da atenção dele e volta a ser o sol do seu próprio sistema solar. E, ironicamente, tragicamente para ele, é exatamente isso que o atrai de volta. A mulher autossuficiente, centrada em si mesma, que não precisa dele para se sentir completa. Aquela que ele tomou como garantida e que agora percebe que nunca foi dele para começar. Vamos falar sobre o ego masculino, porque é aqui que a coisa fica realmente interessante psicologicamente. Jung dedicou volumes inteiros explorando a estrutura do ego e como ele se forma, especialmente no homem. O ego masculino, em particular, é construído em grande parte sobre conquistas, controle e a sensação de ser necessário, de ser escolhido, de ser o centro da atenção feminina. Quando você está sempre ali, sempre disponível, você alimenta uma parte específica desse ego. A parte que se sente poderosa por ter você sob controle emocional. Não de forma consciente, necessariamente. Muitos homens não percebem que estão fazendo isso, mas inconscientemente há uma sensação de poder em saber que você vai ficar, não importa o quê, que você vai aceitar o mínimo esforço, que você vai compreender quando ele não tem tempo, que você vai perdoar quando ele te decepciona. Essa dinâmica alimenta o ego dele, enquanto simultaneamente esmaga o seu. E Jung sabia disso. Ele entendia que quando uma pessoa coloca seu senso de valor nas mãos de outra, quando uma mulher faz do amor de um homem o centro da sua identidade, ela perde contato com seu próprio self, com sua própria essência. Ela se torna uma extensão dos desejos e necessidades dele, em vez de uma entidade completa e autônoma. Mas existe um momento de despertar, um momento em que a sombra feminina, aquela parte de você que foi reprimida, silenciada, diminuída, finalmente emerge. E quando ela emerge, não é com explosão, mas com clareza fria e cortante. Você simplesmente olha para a situação e vê a verdade nua e crua. Você está dando tudo e recebendo migalhas. Você está investindo sua energia emocional, seu tempo, sua paciência, seu amor em alguém que te trata como segunda opção. E nesse momento de clareza brutal, você toma a decisão mais sábia que uma mulher pode tomar. Você se afasta, não para machucá-lo, não para ensinar uma lição, mas porque sua alma não aguenta mais a traição de si mesma, que é ficar onde você não é honrada. E é aí que o ego masculino, aquele que se sentia tão seguro, tão no controle, começa a desmoronar. Porque, de repente, o poder dinâmico mudou. Ele não é mais o centro. Ele não é mais o escolhido. Ele é o abandonado. E para um ego que se construiu sobre ser necessário, sobre ser desejado, sobre ter controle, essa inversão é devastadora. Os estudos em psicologia do apego mostram que homens com um ego frágil, especialmente entram em pânico quando perdem a fonte de validação feminina. Não porque amam profundamente, mas porque perderam o espelho que refletia de volta a imagem que eles tinham de si mesmos.
Jung falava sobre a persona, a máscara social que usamos para interagir com o mundo. E muitos homens constroem uma persona de homem no controle, homem que não precisa, homem que pode ter qualquer uma. Mas essa persona é apenas uma máscara. Por baixo dela existe a criança ferida, o garoto que tem medo de não ser suficiente, o homem que, na verdade, tem pavor do abandono. E enquanto você está ali, sempre presente, essa criança ferida fica escondida. A persona continua forte, mas no momento em que você se afasta, a persona racha. E por baixo dela emerge todo o medo, toda a insegurança, todo o terror primitivo de ser deixado. De repente, ele não é mais o homem poderoso que te ignorava. Ele é o garoto assustado que percebeu que perdeu algo que não sabia que precisava. E é aí que você vê a mudança. As mensagens começam, as ligações aparecem, as promessas são feitas. Ele de repente percebe tudo o que você vinha dizendo há meses. Ele entende o que você precisa. Ele está pronto para mudar. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Esse despertar é genuíno ou é apenas o ego dele tentando recuperar o controle? É amor verdadeiro ou é apenas o medo de perder a fonte de validação? Jung diria, observe não o que ele diz, mas o que ele faz. Observe não as promessas, mas os padrões. Porque o inconsciente não mente. E se o padrão dele sempre foi te negligenciar quando te tem e te perseguir quando te perde, então você não está lidando com amor maduro. Você está lidando com um complexo psicológico não resolvido. A verdade que liberta é esta. Você não é responsável por curar os complexos dele. Você não é terapeuta dele. Você não é mãe dele. Você não precisa ficar para ver se dessa vez é diferente. Porque mulher de valor entende que o amor verdadeiro não precisa de ameaça de perda para se manifestar. O amor verdadeiro valoriza na presença, não apenas na ausência. O homem maduro, o homem que está pronto para uma mulher como você, não precisa perder você para perceber seu valor. Ele vê seu valor desde o primeiro dia e age de acordo. Ele não te toma como garantida porque entende que você é um presente, não um direito. Ele não negligencia você quando te tem, porque sabe que ter você é um privilégio que pode ser perdido. E quando você entende isso, quando você internaliza essa verdade, você para de aceitar homens que só acordam quando você parte. Você passa a escolher homens que te escolhem conscientemente desde o início. Vamos aprofundar na neurociência da perda, porque há algo fascinante acontecendo no cérebro dele quando você se afasta. Estudos recentes em neuroimagem funcional mostram que quando perdemos alguém significativo, seja por morte, término ou afastamento, as áreas do cérebro associadas à dor física se iluminam. Sim, você leu certo. Dor física. A ínsula anterior e o córtex cingulado anterior. As mesmas regiões que processam dor física quando você quebra um osso ou queima a mão, se ativam quando experimentamos rejeição social ou perda de vínculo. Isso significa que, neurologicamente, quando você se afasta, ele sente isso como se estivesse sendo fisicamente ferido, e o cérebro, tentando escapar dessa dor, ativa todos os mecanismos possíveis para recuperar a fonte de conexão. Daí vem o comportamento que você observa, as mensagens incessantes, as declarações emocionais, as promessas de mudança, não necessariamente porque ele teve uma epifania sobre o seu valor, mas porque o cérebro dele está tentando desesperadamente aliviar a dor neurológica da perda. É importante entender isso não para julgar, mas para ter clareza. Quando ele volta correndo, você precisa discernir. É amor ou é apenas o cérebro dele tentando voltar ao equilíbrio anterior? É compromisso real ou é manipulação do sistema nervoso para reduzir desconforto? Jung tinha um conceito poderoso chamado individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, integrar todas as partes da sua psique, tornar-se completa e autônoma.
E para uma mulher, parte crucial da individuação é aprender a não colocar seu senso de completude nas mãos de um homem. É entender que você não é metade esperando outra metade. Você é um ser completo, inteiro, valioso por si mesma. E quando você se afasta de quem não te valoriza, você não está apenas protegendo seu coração, você está honrando seu processo de individuação. Você está dizendo ao seu inconsciente: eu mereço mais, eu sou mais. E eu não vou trair a mim mesma ficando onde não sou honrada. Isso é sagrado, isso é a verdadeira força feminina. Não a força que briga, que grita, que exige, mas a força que simplesmente se retira com dignidade quando o ambiente não é digno da sua presença. Como uma árvore que não implora por água. Ela simplesmente morre ou procura nutrição em outro lugar. Você é essa árvore. E seu afastamento não é desistência, é autopreservação, é sabedoria, é amor próprio no seu nível mais profundo. Há também o fenômeno psicológico da escassez. Robert Cialdini, psicólogo especialista em influência, documentou extensivamente como a percepção de escassez aumenta o valor percebido. Quando algo está sempre disponível, nosso cérebro automaticamente o categoriza como menos valioso. Mas quando algo se torna escasso, raro, difícil de obter, o valor percebido dispara. Não é justo, não é romântico, mas é psicologia humana básica. E quando você entende isso, você entende por que sua disponibilidade constante foi interpretada por ele como baixo valor, enquanto sua ausência de repente te torna infinitamente mais desejável. Ele não mudou de opinião sobre você. O cérebro dele simplesmente reclassificou você de abundante e garantida para escassa e em risco de ser perdida. E essa reclassificação ativa todos os sistemas de perseguição que estavam dormentes. Você virou novamente a caça. E ele, o caçador que precisa reconquistar o território perdido. Mas aqui está a questão. Você não é território. Você não é presa. Você não é um recurso escasso que existe para ser conquistado pelo esforço dele. Você é um ser humano com dignidade, valor intrínseco e o direito sagrado de ser valorizada consistentemente, não apenas quando há risco de perda. Escreve nos comentários: eu mereço mais, se você está reconhecendo seu valor enquanto assiste este vídeo. Agora, vamos falar sobre o que Jung chamava de projeção. Projeção é quando colocamos nos outros aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou não aceitamos. E no contexto de relacionamentos, a projeção funciona de formas profundamente complexas. Quando um homem te negligencia, quando ele te trata como se você não fosse importante, parte do que está acontecendo é que ele está projetando em você sua própria falta de autovalor. Homens que não se valorizam profundamente tendem a não valorizar as mulheres que os amam, porque inconscientemente eles pensam: se ela me escolheu, ela não pode ser tão valiosa assim, porque eu não sou valioso. É uma lógica torta, doentia, mas é como o complexo de inferioridade masculino opera. Groucho Marx famosamente disse: eu não seria membro de nenhum clube que me aceitasse como membro. Muitos homens vivem essa dinâmica nos relacionamentos. Eles perseguem a mulher que não os quer e desprezam a mulher que os escolhe. Porque se você o escolheu, você deve ter algo errado. Você deve ter padrões baixos. Você deve ser tão inferior quanto ele se sente. É doentio, é destrutivo, mas é incrivelmente comum. E a única forma de quebrar esse ciclo é se afastar. Porque quando você se afasta, você interrompe a projeção dele. Você força ele a confrontar não sua suposta falta de valor, mas a dele própria.
Jung também falava sobre a função transcendente, que é a capacidade da psique de reconciliar opostos e criar uma terceira possibilidade. E quando você se afasta, você está ativando sua própria função transcendente. Você está escolhendo não ficar presa na dicotomia falsa de ficar e sofrer versus partir com raiva. Você está criando uma terceira via, partir com dignidade, partir com amor próprio, partir porque você entende que algumas batalhas não são suas para lutar. Ele tem seus próprios demônios internos, seus próprios complexos não resolvidos, suas próprias feridas da infância que fazem com que ele sabote relacionamentos. E você, mulher sábia, entende que não é seu trabalho curar o que você não feriu. Não é seu papel ser a terapeuta emocional de um homem adulto que não está fazendo seu próprio trabalho interno. Seu papel é honrar a si mesma, proteger sua paz, investir sua energia onde ela é recebida com gratidão e reciprocidade. E quando você faz isso, quando você realmente internaliza essa verdade, o afastamento deixa de ser doloroso. Ele se torna libertador. Porque você não está perdendo nada. Você está ganhando a si mesma de volta. Há um conceito em neuropsicologia chamado janela de tolerância emocional. É a faixa de emoções que você consegue experienciar sem entrar em hiperativação, pânico, ansiedade ou hipoativação, dormência, dissociação. E quando você está em um relacionamento onde não é valorizada, sua janela de tolerância vai ficando cada vez menor. Você começa a reagir com pânico ao menor sinal de rejeição. Você se sente constantemente ansiosa, esperando a próxima decepção. Ou você se desconecta emocionalmente como mecanismo de proteção. Seu sistema nervoso está constantemente em modo de sobrevivência. E isso não é vida, isso não é amor, isso é trauma emocional crônico. Quando você se afasta, você está dando ao seu sistema nervoso a chance de voltar ao equilíbrio. Você está expandindo novamente sua janela de tolerância. Você está permitindo que seu corpo volte a sentir segurança. E segurança é a base de tudo. Segurança é o que permite crescimento. Segurança é o que permite que você seja vulnerável de formas saudáveis. E um homem que te faz sentir insegura constantemente não merece acesso à sua vulnerabilidade. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambos são transformados. Mas aqui está a verdade. Se você está sendo transformada em uma versão menor, mais ansiosa, mais desesperada de si mesma, enquanto ele permanece o mesmo ou pior, então essa não é a reação química que deveria estar acontecendo. O amor verdadeiro transforma ambos em versões melhores. O amor verdadeiro expande, não contrai. O amor verdadeiro te faz sentir mais segura de quem você é, não menos. E se o que você está experienciando é o oposto disso, então o que você tem não é amor. É um complexo psicológico dançando com outro complexo psicológico. É ferida tentando se curar através de outra ferida. E a única forma de quebrar esse ciclo é parar de dançar, é se afastar, é dar a si mesma a chance de curar longe da fonte da ferida. Vamos falar sobre o animus, o arquétipo masculino dentro da psique feminina. Jung explicava que toda mulher tem um animus, uma energia masculina interna que representa sua capacidade de tomar decisões, estabelecer limites, proteger a si mesma. Quando o animus está saudável, você não precisa de um homem para se sentir completa. Você não implora por amor. Você não aceita migalhas, porque você tem acesso à sua própria energia masculina interna, que te dá estrutura, limites, direção. Mas quando o ânimos está ferido ou subdesenvolvido, você se torna dependente de validação masculina externa. Você precisa que ele te escolha para se sentir valiosa. Você precisa da atenção dele para se sentir completa. Você perde contato com sua própria capacidade de ser o herói da sua própria jornada.
E é aí que a dependência emocional se instala. É aí que você aceita tratamento abaixo do que merece, porque seu ânimos interno está fraco demais para te proteger. Mas quando você trabalha seu ânimos, quando você desenvolve sua energia masculina interna através de autodisciplina, autoconfiança, estabelecimento de limites claros, algo poderoso acontece. Você não precisa mais dele. E paradoxalmente, quando você não precisa mais dele, é quando você se torna irresistível para ele, porque ele sente a força, ele sente a autossuficiência. E homens, apesar de conscientemente dizerem que querem mulheres que precisam deles, inconscientemente são profundamente atraídos por mulheres que estão completas sem eles. Existe também o conceito junguiano de sincronicidade, de que não há coincidências verdadeiras, apenas padrões significativos. E se você está assistindo este vídeo agora, se essas palavras estão ressoando profundamente na sua alma, talvez não seja coincidência. Talvez seja o universo, ou Deus, ou sua própria sabedoria interior te dizendo: é hora de você se afastar. É hora de você se honrar. É hora de você parar de trair a si mesma, ficando onde não é amada da forma que merece. E se é isso que você está sentindo, se há uma voz interna te guiando para a porta, confie nela, porque essa voz é sua intuição feminina, que é infinitamente mais sábia que toda a racionalização que você vem fazendo para justificar ficar. Essa voz é sua alma te protegendo. E quando você a segue, quando você finalmente se afasta, você não está sendo fraca. Você está sendo a mulher mais forte que você pode ser. Escreve nos comentários quantos sinais você reconheceu em você. De 1 a 10, vamos abordar algo crucial. A diferença entre um homem que volta porque teve um despertar genuíno e um homem que volta apenas porque não suporta ter perdido o controle. Um homem que teve um despertar genuíno vai fazer mudanças reais. Ele vai buscar terapia. Ele vai fazer o trabalho interno. Ele vai demonstrar, através de ações consistentes ao longo do tempo, que ele realmente mudou. Ele vai respeitar seus limites. Ele vai validar seus sentimentos. Ele vai investir tempo, energia e presença emocional no relacionamento. Ele vai te valorizar na presença, não apenas quando há risco de te perder novamente. Mas um homem que volta apenas porque perdeu o controle vai fazer promessas vazias. Ele vai te bombardear com declarações românticas. Ele vai te fazer sentir especial temporariamente. Mas assim que você volta, assim que ele se sente seguro novamente de que você não vai a lugar nenhum, o padrão antigo retorna. A negligência volta. A indiferença se reinstala. E você se encontra exatamente onde estava antes, só que agora com a dor adicional de ter acreditado que dessa vez seria diferente. Jung diria que você precisa observar o padrão completo, não apenas o momento de crise. Você precisa ver a totalidade da pessoa, não apenas a versão dele que aparece quando ele está desesperado. A verdade inconveniente é esta: a maioria dos homens que correm atrás quando você se afasta não tiveram um despertar. Eles apenas sentiram a ferida narcísica de serem deixados. Eles apenas sentiram a dor neurológica da perda. Eles apenas queriam restaurar o status quo onde eles tinham você garantida e podiam continuar te tratando como opção. E se você volta antes que ele tenha feito o trabalho interno real, você está apenas ensinando o cérebro dele que pode continuar te negligenciando porque você sempre volta. Você está reforçando o padrão que está te machucando. É uma forma de condicionamento operante. Ele aprende que negligência seguida de atenção temporária, quando há risco de perda, é suficiente para te manter no ciclo. E o ciclo vai se repetir indefinidamente até que você finalmente tenha a coragem de quebrar o padrão, ficando longe, para sempre, se necessário, até que ele faça o trabalho interno que o transformará de fato. E se ele nunca fizer esse trabalho, então ele não era para ser seu. Simples assim.
Há uma sabedoria profunda em algumas mulheres que, ao se afastarem, não voltam mais. Não importa quantas mensagens ele envie, não importa quão convincentes sejam as promessas. Elas simplesmente fecharam aquela porta e seguiram em frente. E você sabe por quê? Porque elas entenderam algo fundamental. Um homem que precisa perder você para perceber seu valor não é um homem que está pronto para honrar você na vida cotidiana. O amor maduro não funciona através de ameaças de perda. O amor maduro é consistente, é presente, é consciente. E quando você sabe disso, quando você realmente internaliza que você merece ser valorizada todos os dias, não apenas quando há crise, você para de aceitar esses retornos desesperados. Você para de dar segunda, terceira, 10ª chance para quem demonstrou claramente que não tem capacidade de te amar da forma que você precisa. E você se abre para atrair um homem que está no mesmo nível de maturidade emocional que você. Um homem que não precisa perder você para te valorizar. Jung falava sobre a sombra coletiva, os aspectos reprimidos da sociedade, e há uma sombra coletiva em torno do relacionamento moderno que precisamos nomear. A ideia de que mulheres devem ser infinitamente pacientes, compreensivas e disponíveis, enquanto homens podem ser emocionalmente imaturos, negligentes e egoístas sem consequências reais. Essa é a sombra. E quando você se afasta de um homem que te negligencia, você não está apenas se protegendo individualmente. Você está em um nível arquetípico confrontando essa sombra coletiva. Você está dizendo: não, eu não aceito essa dinâmica desigual. Eu não vou ser a mãe emocional de um homem adulto. Eu não vou aceitar migalhas enquanto entrego amor integral. E quando mulheres começam a fazer isso em massa, quando mulheres começam a se afastar de relacionamentos onde não são valorizadas, algo acontece na consciência coletiva. Os homens são forçados a evoluir. Porque, de repente, comportamento imaturo tem consequências. De repente, negligência resulta em solidão. De repente, eles precisam fazer o trabalho interno se quiserem ter acesso a mulheres conscientes, fortes e autovalorizadas. Você não está sozinha nessa jornada de se afastar. Há milhares, milhões de mulheres ao redor do mundo que estão fazendo a mesma escolha corajosa, escolhendo a si mesmas. E cada vez que você se afasta de quem não te valoriza, você está se juntando a um movimento silencioso, mas poderoso, de mulheres que decidiram que o amor próprio não é negociável, que decidiram que sua paz é mais importante que qualquer relacionamento, que decidiram que preferem a solidão digna do que companhia que diminui sua luz. E essa escolha, aparentemente individual, é profundamente coletiva, é arquetípica, é a grande mãe dentro de você protegendo sua criança interior ferida. É a deusa guerreira dentro de você estabelecendo limites sagrados. É a mulher sábia dentro de você dizendo não mais. E quando você honra essas energias arquetípicas dentro de você, quando você realmente se permite ser protegida por sua própria sabedoria interior, você não precisa mais de validação externa. Você se torna a validação. Há um momento após o afastamento inicial que é crucial, o momento em que ele volta, e ele vai voltar. A psicologia e a neurociência quase garantem isso. E quando ele voltar, você vai sentir uma série de emoções conflitantes. Parte de você vai querer acreditar que ele mudou. Parte de você vai sentir alívio de que ele finalmente te viu. Parte de você vai sentir a tentação de voltar correndo. E é nesse momento que você precisa da força do seu ânimo interno mais do que nunca. Porque aqui está a verdade. Se você volta muito rápido, se você não exige mudanças reais e sustentadas, se você não estabelece limites claros sobre o que é aceitável daqui para frente, você está apenas retornando ao padrão anterior. E o padrão vai se repetir.
Talvez não imediatamente. Talvez ele seja bom por algumas semanas ou meses. Mas, eventualmente, se ele não fez trabalho interno real, se ele não confrontou os complexos psicológicos que o fazem desvalorizar o que ele tem, o padrão vai ressurgir. E então você terá que tomar a decisão novamente, se afastar. E cada vez que você passa por esse ciclo, ele fica um pouco mais difícil, porque cada vez você perde um pouco mais da sua autoconfiança. Cada vez você questiona um pouco mais seu próprio julgamento. Cada vez você fica um pouco mais enfraquecida emocionalmente. A sabedoria está em não entrar no ciclo. A sabedoria está em, quando você se afasta, realmente se afastar. Não como punição, não como jogo, mas como decisão firme de que você não vai mais aceitar menos do que merece. E se ele realmente mudou, se ele realmente fez o trabalho, você vai saber. Não pelas palavras dele, não pelas promessas, mas pelas ações consistentes ao longo de um período prolongado de tempo. Jung dizia que a transformação psicológica real leva tempo. Não acontece da noite para o dia. Não acontece porque ele teve medo de te perder. Acontece através de trabalho interno dedicado, consistente e profundo. E se ele não está disposto a fazer esse trabalho, então ele não mudou. Ele apenas está reagindo à dor da perda. E reação à dor não é transformação, é apenas gerenciamento de crise. E você, mulher de valor, não é uma crise a ser gerenciada. Você é um presente a ser honrado. E qualquer homem que não entende isso não merece você. A neurociência nos mostra que o cérebro pode mudar. A neuroplasticidade é real, mas mudança cerebral requer 3 coisas: motivação genuína, prática repetida e tempo. Um homem pode mudar seus padrões relacionais, mas apenas se ele realmente quer, se ele está disposto a praticar novos comportamentos consistentemente e se ele tem o tempo necessário para que novos circuitos neurais se formem. E a única forma de você saber se ele está realmente mudando é observando ações ao longo de meses, não dias. É vendo se quando a poeira baixa, quando a crise passa, quando ele se sente seguro novamente, o comportamento dele continua diferente. Se ele continua te valorizando, se ele continua investindo, se ele continua te fazendo sentir prioridade. Se sim, então talvez, apenas talvez, a transformação foi real. Mas se não, se ele volta ao padrão antigo assim que você se abre novamente, então você tem sua resposta. E a resposta é: se afaste definitivamente. Agora, a parte mais importante: o que acontece com você durante e depois do afastamento. Porque o afastamento não é apenas sobre ele perdendo o controle. É sobre você recuperando o seu. É sobre você voltando ao centro da sua própria vida. É sobre você reconectando com partes de si mesma que foram negligenciadas enquanto você estava focada nele. Suas paixões, seus sonhos, suas amizades, seus hobbies, sua espiritualidade, sua paz. Todas essas partes de você que foram colocadas em segundo plano enquanto você tentava fazer o relacionamento funcionar. E quando você se afasta, você ganha a oportunidade sagrada de reencontrá-las, de lembrar quem você é fora desse relacionamento, de reconstruir sua identidade, não como a namorada dele ou a mulher que ele ignora, mas como você mesma, completa, inteira, valiosa por existência própria, não por ser escolhida por ele. Jung chamaria isso de processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, separada das projeções e expectativas dos outros. E esse processo, embora às vezes doloroso, é o trabalho mais importante que você pode fazer na sua vida, porque quando você está individuada, quando você conhece profundamente seu próprio valor, quando você está conectada com sua essência mais profunda, você não aceita mais tratamento que não esteja alinhado com quem você é. Você não se contorce para caber em relacionamentos pequenos demais.
Você não diminui sua luz para fazer homens inseguros se sentirem confortáveis. Você simplesmente brilha e atrai para sua vida pessoas, especialmente um homem, que também estão brilhando, que também fizeram o trabalho interno, que também entendem que relacionamento saudável é encontro de duas pessoas completas, não fusão de duas metades carentes. E quando você encontra esse tipo de amor, você entende por que teve que se afastar de tudo que veio antes, porque você não estava sendo difícil. Você estava apenas se preparando para o amor que realmente merece. Então, se você está naquele momento agora, se está sentindo a necessidade de se afastar, se está cansada de ser opção, se está exausta de tentar fazer alguém te ver, por favor, ouça essa voz interna. Ela é sua sabedoria ancestral. Ela é Deus falando através da sua intuição. Ela é seu eu futuro te implorando para fazer a escolha corajosa agora. E sim, vai doer, vai ser difícil. Você vai sentir falta dele. Você vai questionar sua decisão. Você vai ter momentos de fraqueza, onde vai querer voltar. Mas se você se mantiver firme, se você der a si mesma tempo e espaço para curar, você vai emergir do outro lado transformada, mais forte, mais sábia, mais conectada consigo mesma. E você vai olhar para trás e agradecer a si mesma por ter tido a coragem de se afastar quando se afastar era a coisa mais difícil que você poderia fazer. Porque essa escolha de se afastar de quem não te valoriza é a escolha que muda tudo. É a escolha que te devolve para você mesma. E não há presente maior que você pode se dar do que isso. Compartilhe com uma mulher que precisa lembrar do valor que Deus colocou nela. Você não é fraca por ter ficado tanto tempo. Você não é tola por ter amado profundamente. Você não é ingênua por ter acreditado nas promessas dele. Você foi humana. Você foi corajosa em amar. Você foi generosa em dar chances. Mas agora você tem a chance de ser ainda mais corajosa. Corajosa o suficiente para partir. Corajosa o suficiente para se escolher. Corajosa o suficiente para acreditar que você merece mais. E você merece. Você sempre mereceu. E quando você se afasta, quando você finalmente se honra, você não está desistindo do amor. Você está se abrindo para o amor verdadeiro, o amor que te vê, o amor que te valoriza, o amor que te escolhe conscientemente, consistentemente, completamente. Esse amor existe e ele está esperando por você do outro lado do seu afastamento, do outro lado da sua coragem, do outro lado da sua decisão de nunca mais aceitar menos do que você merece. E quando você encontrar esse amor, quando um homem que está no seu nível de maturidade emocional aparecer na sua vida, você vai entender por que todos os outros relacionamentos tiveram que acabar. Você vai entender que não era sobre você não ser suficiente, era sobre eles não estarem prontos para te honrar. E agora, fortalecida pelo trabalho interno que você fez, pela cura que você permitiu, pela sabedoria que você ganhou através da dor, você está pronta. Pronta não para ser salva por um homem, mas para caminhar ao lado de um homem que também se salvou. Pronta não para completar um homem, mas para compartilhar a vida com um homem que já está completo. Pronta não para ser escolhida, mas para escolher conscientemente alguém que também te escolhe. E esse tipo de amor, esse tipo de parceria, vale toda a dor de se afastar do que não era certo. Vale toda a solidão temporária. Vale toda a coragem que foi necessária. Porque do outro lado está não apenas um relacionamento, mas a versão mais forte, mais sábia, mais conectada de você mesma. Se você chegou até aqui neste vídeo, se essas palavras tocaram profundamente sua alma, você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe que é hora de se afastar, é hora de se honrar, é hora de escolher você. E quando você faz essa escolha, quando você realmente internaliza que seu valor não é negociável, que sua paz é sagrada, que sua presença é um presente que pode ser retirado, você não está sendo egoísta,
Você não está sendo difícil. Você não está sendo exigente demais. Você está sendo sábia. Você está sendo forte. Você está sendo exatamente a mulher que você nasceu para ser. E essa mulher, essa versão poderosa, autodeterminada, valorizada de você, é a mulher que vai atrair o amor que você sempre mereceu. Então vá, se afaste, honre-se e confie que do outro lado da sua coragem está tudo que você sempre quis: paz, valor reconhecido e amor verdadeiro. E principalmente você vai encontrar você mesma, e esse é o maior presente de todos. Se este vídeo te tocou profundamente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Estamos construindo uma comunidade de mulheres conscientes, fortes e que entendem seu valor. E você é parte essencial disso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quando você se afasta, ele perde o controle. Mas mais importante que isso, você recupera o seu.